Oiê! Você já se perguntou por que que no Brasil as pessoas têm muito mais medo de se vestir, de se expressar na moda do que em outros países? Esse tema foi de longe o mais requisitado, então eu vou falar sobre o porquê, na verdade são alguns porquês, das pessoas no Brasil terem muito mais medo de se vestir da forma que elas de fato querem. Hoje eu estou vestindo uma regata com ilhóis preta. Pra quem não tá vendo isso no YouTube, vou descrever. É uma regata de algodão com vários ilhóis. Ilhóis são aviamentos prateados, furadinhos, na parte do decote. E uma saia preta soltinha. E hoje eu estou bebendo um chá de hibisco com limão, que eu acho que é o meu chá favorito, sinceramente. E, na verdade, eu tô bebendo isso em todos os episódios. No primeiro eu também já estava. E ele tá muito quente. Ah, não tá tão quente, não. Agora, entrando no nosso tema do dia. O que acontece? Inclusive, esse foi o tema do nosso post do blog também. Eu escrevo no blog e no Substack exatamente o mesmo tema que eu falo aqui. Então, se você prefere ler, você tem a opção de ler. Se você prefere ouvir, você tem a opção de ouvir. Quem me inspirou a falar sobre esse assunto foi a minha amiga Luísa. E ela tá em Barcelona. E ela trouxe esse questionamento, assim, pra mim. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo que sai do país, que viaja, já parou pra pensar em algum momento. Porque, de fato, é discrepante o quanto as pessoas fora, principalmente em grandes centros urbanos, Barcelona, Paris, Madrid, têm muito mais liberdade pra se vestir do que aqui. Principalmente quando você compara com cidades fora de São Paulo, né? Porque até no Rio eu sinto que a gente não tem muita liberdade criativa. Eu achei muito interessante porque essa semana eu vi um TikTok de uma mulher brasileira que morou na França e ela se sentia muito julgada na França, assim, pela forma que ela se vestia. E a França é a capital da moda, todo mundo sabe disso. Mas o contexto é o que torna tudo muito interessante. Ela é uma mulher extremamente maximalista. Pra quem não sabe, maximalismo é a farm. Muita estampa, muita cor, mas assim, é tudo muito. Maximalismo é aquela pessoa que é extremamente colorida, extremamente vibrante, que mistura estampas, que o over é o perfeito, sabe? O contrário do minimalismo. E a França, apesar de ser a capital da moda, o estilo francês, ele é muito minimalista. É realmente, assim, é casual, despojado, mas muito minimalista. Eles são muito práticos, pra eles menos é mais, que é o oposto do maximalismo. Então, ela se sentia muito julgada lá na França e tal, não se sentia pertencente. E é engraçado, porque de fato o estilo dela não é condizente com o senso comum francês. E ela se mudou pra Berlim e lá ela se encontrou. Berlim é extremamente alternativa. É uma cidade onde a moda é mais experimental, é mais diferentona, sabe? Longe de ser minimalista como a França é. E lá ela se encontrou. Então eu queria começar esse podcast com essa reflexão e já eu vou trazer um fechamento pra isso. Eu vou trazer duas citações aqui pra vocês que eu encontrei estudando. Uma é de Zygmunt Bauman, eu não sei se o nome dele se pronuncia assim, que ele fala em Modernidade Líquida que as sociedades mais individualistas, a aparência parte da construção da autonomia, enquanto sociedades mais coletivistas, como o Brasil, tendem a punir o que rompe o pertencimento. E o pesquisador holandês Geert Hosted, sei lá, não faço ideia de como pronunciar esse sobrenome, que estudou culturas no mundo todo, classifica o Brasil como um país com índice médio de coletivismo. Ele pontua que o brasileiro valoriza muito a lealdade a grupos familiares informais e tende a evitar o confronto direto ou o individualismo explícito. Ou seja, isso é uma reflexão que eu já tenho há bastante tempo, assim. Eu sempre percebi que um sentimento que eu tenho, assim, no Brasil mesmo. As pessoas se importam muito com a opinião das outras. Muito mais que em outros lugares. Por exemplo, se você sai na rua em Nova York, cara, cada pessoa tá de um jeito, de um estilo totalmente diferente. É uma coisa, assim, que você nunca veria no Rio de Janeiro, principalmente. Todos os lugares, assim, Nova York é uma coisa de maluco, assim. Realmente, você vê coisas absurdas. Mas você vê nessas grandes capitais que as pessoas usam a moda muito pra expressar quem elas são. Então, por isso que tem tanta diversidade de estilo. Não é todo mundo vestindo a mesma coisa do mesmo jeito, sabe? Por quê?
Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito, esse costume de usar a moda como um demarcador de personalidade. A gente usa a moda muito como demarcador social. Quem tem dinheiro usa roupa de grife, quem não tem dinheiro usa fast fashion. Então, as pessoas usam muito a moda assim, meio que pra separar castas, o que é triste, né? Que é bem decadente. E isso acontece em outros lugares do mundo também. Mas lá também é muito forte o uso da moda como uma forma de demarcar personalidade. Então as pessoas de fato usam as roupas, o consumo delas, pra tentar expressar quem elas são através daquilo. Então, através das roupas, da maquiagem, do cabelo, elas estão sempre tentando mostrar pros outros e pro mundo quem elas são. Esse é o pensamento que define a escolha delas na moda e no geral, assim. E aqui no Brasil, isso é muito difícil de acontecer. As pessoas, elas não têm esse entendimento tão claro e essa consciência de quem elas são, e muito menos de como usar a moda pra externalizar isso, né? Porque como que você vai usar a moda pra dizer qual é a sua personalidade se você nem sabe qual é a sua personalidade direito? E lá fora, você vê grupos de pessoas com estilos totalmente diferentes. Lógico, cara, tem grupos que vão se identificar pela forma que eles se vestem, vão se juntar por causa disso, mas não é uma coisa que exclui. Tipo, você facilmente consegue ter amigos com estilos muito diferentes. Life goes on, sabe? Tipo, não é uma grande questão. Aqui, não. Aqui, se uma pessoa veste uma coisa muito diferente, todo mundo já olha torto, exclui. É como se fosse uma aberração, né? Esse conceito do coletivismo, ele deixa muito claro o porquê que isso acontece. E o Brasil, ele é considerado um país coletivista porque ele prioriza as relações interpessoais. Então, ele prioriza a relação com os amigos, com os colegas de trabalho, com a família, mais do que a relação individual. O brasileiro, ele é muito sociável. Ele é muito do social. Então, isso acaba pesando mais pra ele do que a individualidade dele em si, sabe? Graças à nossa abençoadíssima desigualdade social. Tô sendo irônica, tá, gente? E a insegurança institucional, que é a corrupção, falta de apoio estatal. O brasileiro aprendeu a sobreviver através da coletividade informal, que são família, vizinhança, igreja, amigos. Isso reforçou o coletivismo prático, ou seja, a dependência mútua como forma de proteção. O que também gerou o jeitinho brasileiro, que nada mais é do que um sistema paralelo baseado em relações pessoais. Ou seja, nada é mais importante que o nosso ciclo de amigos. Então é basicamente aquilo que eu falei aqui pra vocês. A opinião das pessoas é muito importante pra gente, no geral, assim. Muito mais do que lá fora. Então a gente acaba ficando refém mesmo de aceitação. A gente acaba usando a moda muito como demarcador social pra ser aceito nos grupos, sabe? Então, tipo, você usa uma long champ porque você é uma menina de classe média alta que quer ser aceita pelo seu grupo de amigos de classe média alta. Tô sendo bem direta aqui. A moda no Brasil é muito voltada pra aceitação. As pessoas querem usar o que as outras pessoas estão usando. A linha de raciocínio é contrária. Por quê? O que acontece lá fora é as pessoas, elas pensam quem elas são e buscam as roupas, acessórios e afins pra externalizar quem elas são. E aí, quando elas encontram grupos de pessoas parecidas e tudo mais, elas se identificam e elas se unem. Aqui é o oposto. As pessoas, primeiro, olham para os grupos que elas querem fazer parte, e aí elas Ctrl-C, Ctrl-V nas roupas, nos comportamentos, nas falas, para serem aceitas nesses grupos, entende? O processo começa de fora para dentro. E quando a gente pensa em moda, o ideal, pelo menos na minha opinião, é você pensar de dentro pra fora. Sinceramente, é chato pra cacete você ser igual a todo mundo. Tipo assim, não tem nada mais interessante do que isso, cara. E, pô, você viveu uma vida inteira sem nem saber quem você é de verdade. Às vezes você tá num grupo que não tem nada a ver com você, tipo, a troco de quê, sabe? Eu consigo entender o raciocínio, mas eu não acho que vale a pena. E, gente, essa conversa ela é muito mais profunda do que isso. Porque essa questão que eu tô falando, ela não é inteiramente culpa nossa. Na verdade, ela também é uma questão social.
Por quê? Isso eu acho que todo mundo sabe. Eu acho que todo mundo consegue ter uma percepção que quem tem mais referência estética, quem tem mais entendimento de moda, normalmente é quem tem mais condição financeira, maior nível de escolaridade, e depende também da localização geográfica, porque você vê que pessoas que moram em grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, têm muito mais liberdade de expressão do que cidades praianas, do que interior, do que zonas rurais. Porque a cidade grande, ela estimula a individualidade. Tá todo mundo ocupado com os seus próprios problemas, tá todo mundo querendo crescer na vida, tá todo mundo ali buscando se desenvolver, crescer profissionalmente. As pessoas saem, deixam casa com família, deixam amigos pra ir pra cidade grande totalmente sozinhos. Então isso gera muito uma grande questão individual, sabe? As pessoas tendem a olhar muito pra si. Quando você abandona tudo e vai pra uma cidade grande no meio do nada sozinho, tipo, que você não conhece ninguém, logicamente você se depara com o seu eu. E por isso que a gente tem esse desenvolvimento de expressão e autoconhecimento muito maior dentro das grandes cidades urbanas. Além do acesso muito mais fácil à moda, à cultura, a arte, no geral, né? Isso é indiscutível. E as cidades praianas têm o ponto de que tudo é muito ao redor da praia. Em São Paulo, cara, um sábado, domingo, você vai pensar em, sei lá, ir num museu, ir numa feira, ir num evento cultural, ou ir no shopping, lógico, mas, pô, shopping todo final de semana enjoa, né? Então as pessoas têm esse incentivo maior. Quando você mora em Floripa ou no Rio de Janeiro, meu irmão, se tá fazendo sol, você não vai pra lugar nenhum. Porque todo mundo quer ir pra praia jogar altinha. E se tá chovendo, você vai, tipo, no máximo num cinema. Trouxe, inclusive, uma citação de uma pesquisa muito incrível que eu achei, que o nome é Estética e Classe Social no Brasil, da PUC de São Paulo, que mostra como o acesso a referências estéticas é diretamente proporcional ao nível de escolaridade e localização geográfica, que é o que eu tô discutindo aqui com vocês. Então, a minha opinião sobre isso obviamente, cara, como que eu vou falar pra uma pessoa que não tem acesso nem a uma educação básica, que ela não tem conhecimento de moda, que ela não sabe se expressar? Você tem que ser um total ignorante pra você falar isso. O meu papo aqui, essa reflexão que eu tô gerando, não é pra essas pessoas. Por quê? Moda, expressão, arte, cultura, cara, vem muito depois de necessidade básica. Então, tipo assim, primeiro o ser humano precisa de, na base da pirâmide, né? Alimentação, segurança, transporte de qualidade, educação. E, tipo assim, 90% das pessoas do Brasil não tem acesso a isso, ou pelo menos não com a qualidade que deveria ser. Então, 90% das pessoas não estão nem aptas para essa conversa, sabe? Porque é um jogo totalmente injusto. Elas não têm nem a base. Autoconhecimento, moda, estilo, identidade, tudo isso tá, tipo assim, no topo da pirâmide. É pra quem já tem todas as outras questões resolvidas. Mas, para as pessoas que têm acesso à educação de qualidade, acesso à cultura, cara, aí a conversa começa a ficar um pouco mais tensa. Primeiro que educação não é cultura, né? Então tem pessoas, às vezes, que são super educadas, mas não consomem cultura, não consomem arte. E isso interfere muito na forma que ela se veste e que ela se expressa. Por quê? Moda é totalmente relacionado ao seu nível de cultura e de autoconhecimento. Totalmente. Gente, moda é comunicação na forma mais prática possível. Você leva anos para aprender o alfabeto, para aprender a falar, para falar suas primeiras palavras, mamãe e papai, para tipo redigir um texto. Você leva anos. Mas quando você é um bebê, o que as pessoas fazem no chá de bebê? Elas escolhem rosa ou azul para comunicar se é uma menina ou um menino. Minha sobrinha, ela não fica sem laço um minuto. Por quê? A mãe dela, a Bruna, ela acredita que se ela ficar sem laço na cabeça, as pessoas vão confundir ela com um menino. Porque ela não tem cabelo ainda, né? O que esse laço simboliza no bebê? Que ela é um bebê menina. Gente, isso é comunicação. Tipo, ela não precisa abrir a boca pra falar que o bebê dela é uma menina. Ela tá usando a moda pra comunicar isso, entendeu? Moda é comunicação. Quer você goste ou não, quer você queira ou não. Acho que a gente já passou muito do momento de entender que achar que moda é só futilidade. E eu digo, é só porque
Muita gente usa moda só como futilidade, e moda pode ser só futilidade, sim, mas ela não é só futilidade. Então, eu acho que a gente já passou muito dessa discussão, muito desse ponto. Se você ainda acha que moda é só futilidade, cara, isso reflete uma ignorância muito grande. Fechando a ponta aberta que eu deixei. Com as pessoas que têm acesso à educação, com as pessoas que têm dinheiro, cara, se você não sabe se expressar, se você não sabe usar moda, se você não sabe, de forma muito franca, você não tem cultura suficiente, você provavelmente não tá consumindo cultura e arte suficiente. Às vezes você é uma pessoa super educada, no sentido formal da palavra, que recebeu os melhores meios, que estudou nas melhores instituições, mas você é uma pessoa sem cultura, sendo honesta. A arte e cultura, no geral, ela te leva a refletir sobre a sua identidade. Eu não consigo pensar em uma pessoa na minha cabeça que se expresse muito bem com a moda, que use a moda como forma de expressão, que não consome arte e cultura, assim, avidamente, sabe? São coisas que estão intrinsecamente relacionadas. Eu vou só dar um gole aqui que eu tô falando sem parar. Então, assim, basicamente, cara, se você não sabe usar a moda a seu favor, se você não sabe o que você tá expressando ali com as suas roupas, começa a consumir cultura e arte, porque é muito importante. Eu acho que as pessoas não têm ideia do quanto arte e cultura são fundamentais pro ser humano, porque fala justamente sobre identidade, fala justamente sobre quem você é. Você começa a se questionar. Quando você consome arte e cultura, você começa a refletir sobre quem é você, o que você está fazendo no mundo, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o que você representa para as pessoas. Tá muito relacionado ao autoconhecimento, sabe? Porque a arte, ela é questionadora. E pessoas, às vezes, que têm consciência de cultura, ela tem consciência de arte, ela tem consciência de quem ela é, mas ela não expressa isso por insegurança mesmo, pra não ser rejeitada por esse grupo de amigos, por esse grupo de colegas, enfim. Eu não acho que isso é a pior coisa do mundo, porque todo ser humano, no final do dia, quer ser amado. Mas, tipo, se você não pode expressar quem você é naquele grupo, será que essas pessoas de fato gostam de você? Vale a pena você se esconder e se apagar e não mostrar quem de fato você é, você ter vergonha de vestir certas coisas, de falar certas coisas, de expor certas opiniões? Porque, na minha opinião, o nosso grupo de amigos tem que ser o nosso lugar mais seguro do mundo. Então, se você tá em um grupo que não acolhe quem de fato você é e no que de fato você acredita, por que você tá ali, sabe? Tipo, será que você gosta de quem você é? Porque talvez você saiba quem você é, que isso já é um grande passo, porque a maioria das pessoas não sabe. Mas será que você gosta? Porque realmente, assim, pra mim, ficar em um lugar onde eu não posso ser quem eu sou de verdade é inaceitável. Tipo, eu gosto muito de mim pra me submeter a esse tipo de situação. Sempre vai ter um lugar no mundo onde você vai ser amado, onde você vai ser aceito. Sempre vai existir. Você não é refém de ninguém, de nenhum grupo. De verdade, tem tanta diversidade de pessoas no mundo que é impossível você não ter um lugar onde você se sente pertencente, sabe? Talvez você não esteja nesse lugar, mas ele com certeza existe. O outro ponto que eu deixei em aberto no início desse podcast foi a TikToker brasileira que morou em Paris, não se encaixou, depois se mudou para Berlim, se encaixou totalmente. Ela, a gente vê ali uma pessoa que claramente tem noção da sua própria identidade, sabe quem é, e até por isso ela não se sentiu bem na França, não se sentiu aceita, enfim. Porque, cara, você só consegue ser rejeitado se você tá comunicando alguma coisa. Se você não comunica nada, tipo assim, que diferença faz, né? Então, ali a gente vê uma pessoa que já usa a moda como forma de expressão. Ele resolveu parar embaixo da minha janela. Então, galera, que eu tava falando, beleza. Ela já tá anos-luz à frente da maioria das pessoas que, sinceramente, na minha vida, gente, eu vejo que a maioria das pessoas não sabe, tipo assim, não tem ideia de quem é. E não que isso seja ruim, só que, sabe o que me preocupa? Quando parece que as pessoas não estão nem um pouco incomodadas com isso. Fomos levemente interrompidos porque a minha memória acabou. O que quer dizer que eu falei demais já nesse podcast. Uma das coisas mais tristes na Terra, na minha opinião,
são pessoas que são indiferentes à vida, que são indiferentes a quem elas são, que não têm vontade de buscar respostas. Pô, isso é fucking depressing, tipo assim, é triste pra cacete, sabe? Eu gosto muito desse tema, inclusive, cara, semana passada, esse final de semana, na verdade, eu tive um breakdown. Vocês podem ver porque eu tô de franja, né, gente? Tipo assim, quando uma mulher corta uma franja, pode ter certeza que ela está passando por uma crise de identidade ou uma crise existencial. No meu caso, foi uma crise existencial. E um desses fatores dessa crise existencial que eu tive, que graças a Deus já me recuperei, tô aqui bem falando com vocês. Eu nem sabia que eu ia gravar o podcast sobre isso essa semana. Mas um dos fatores da minha crise existencial foi justamente a sensação de não pertencimento. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo as pessoas da minha vida atualmente, tipo assim, profundamente. Tô numa fase maravilhosa, assim. Só que um dos fatores que me levou a essa crise existencial é o fato de que, tipo, apesar de eu amar muitas pessoas na minha vida, de eu amar o Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, pelo menos a parte mais rica do Rio de Janeiro é um lugar lindo, porque o resto é tenebroso. Eu odeio quando as pessoas não falam sobre isso. Militei aqui, né? Mas sou viciada em consumir arte e cultura. Sou viciada, tipo, tenho muito prazer nisso. Sempre tive muito prazer. Aqui, eu me sinto muito sozinha nesse sentido. Tipo, eu sinto que as pessoas estão sempre querendo ser aceitas o tempo todo. O que eu não julgo, como eu falei, eu acho válido. Todo mundo quer ser amado. Mas acaba que você se sente mais sozinho, né? Tipo, você vê menos pessoas que pensam como você, que consomem como você, que têm as mesmas prioridades que você. E isso é meio solitário, que a gente fica um pouco deslocado mesmo, assim. Porque as pessoas aqui não estão tão preocupadas com isso, assim. Principalmente no Rio de Janeiro. Tipo assim, cara, no Rio de Janeiro parece que todo mundo só quer ir pra praia e fumar maconha. E, sinceramente, será que eu posso falar isso no podcast ou eu sou censurada? Sinceramente, brother, não são meus principais interesses da vida, não. Assim, praia eu amo muito até, mas não tem nada mais estimulante pra mim do que, tipo assim, arte bem feita. Você assistir um filme que muda a tua vida, ler um livro que é, tipo assim, a coisa mais absurda que você já leu. Não tem nada mais estimulante pra mim do que isso. E as pessoas aqui não estão nem aí pra isso. Ou seja, é fucking deprimente. Nenhum lugar vai ser 100% perfeito. A gente sempre vai sentir uma falta. Em qualquer ponto do planeta que a gente esteja, sempre vai estar faltando alguma coisa, porque nenhum lugar é completo. E o importante é a gente ser grato pelos pontos que a gente tem naquele momento. Então, essa foi a reflexão do dia de hoje. Queria avisar também para vocês que a Calafate está com até 40% de desconto no site até sexta-feira. E isso é um acontecimento muito raro. Não lembro nem a última vez que isso aconteceu, inclusive. Essa blusa aqui que eu estou usando está no site com desconto. E eu tenho desconto também. O meu código de desconto eu sempre esqueço, mas eu acho que é CAMI, com letra maiúscula. Tipo, todo caps lock, sabe? Tudo maiúsculo. Vocês podem usar, tá? É acumulativo. Então, tipo, vai ter o desconto do produto lá no site. E vai ter o desconto com o meu código também. Até terça que vem. Na verdade, esse podcast aqui tá sendo postado na quarta-feira porque eu atrasei um dia. Beijo. Espero que vocês tenham gostado.